Líder não é cargo. Tem uma frase muito bacana sobre liderança, que para mim seria essa síntese que você falou. Líder tem seguidor. Líder bate meta. Líder faz pessoas fazerem, quererem fazer. Isso para mim é a parte mais importante. E sempre se confundiu, e ultimamente tem se falado muito, nas últimas décadas, a liderança tem se tornado cada vez vital para as empresas. E confunde-se muito liderança com cargo, e não é. Eu já vi faxineiros, porteiros de empresa ter muito mais liderança do que o diretor da empresa. Diga-se de passagem, muitas vezes o diretor da empresa é um péssimo líder. É um grande executivo, é um grande gestor, entende de negócio, tem experiência, mas muitas vezes isso vem atrelado ao cargo, não à capacidade de motivar. Quantas e quantas vezes, dando treinamento para gestores de médio escalão, eu não ouvi. E o diretor? Vocês vão ensinar isso para eles? Ou seja, a dificuldade da gente justamente treinar a média gerência e a alta gerência não ser treinada e termos péssimos líderes. Então, essa dicotomia de líder e cargo, líder não é cargo. Líder é atitude, é posicionamento, é a capacidade de provocar e ter seguidores, gente que queira te seguir. Isso, para mim, é a essência da liderança. Líder tem seguidor. Existem pessoas que têm um dom natural. Existia, acho que década de 50, 60, um conceito do líder nato. É o líder que já nasce. E vem se trabalhando o líder comportamental, depois um líder situacional, isso foi evoluindo. Entende-se sim, existem pessoas que têm um dom natural de liderar, de comandar, de motivar pessoas a seguirem ele. É algo que já nasce. Você vê criança sendo líder, você vê criança exercendo um poder das criancinhas. É normal, a natureza é toda voltada para isso. Sempre tem o líder e tem o seguidor. A natureza, o processo natural é esse. E nós, seres humanos, também. Só que a gente tem um intelecto maior, acaba ficando um pouco mais complexo o processo. Então, existe sim um líder que nasce nato, mas liderança é uma habilidade. E habilidade se aprende com conhecimento e com atitude. Tá? Então, liderança não é uma coisa que eu digo, eu não tenho e pronto. Não, eu posso ter. Talvez aquela pessoa que nasceu com uma dificuldade maior de ter esse dom, ela pode ter um esforço maior para ter a habilidade. Mas liderança é algo que se ensina, sim, e se ensina relativamente fácil. Com conhecimento, com habilidade, ensinar a fazer, mas muito com atitude, por isso que eu trabalho muito inteligência emocional no processo de liderança. A primeira coisa que eu tive que fazer foi demitir meu melhor amigo. Você abrange um espectro de entender de personalidade, não apenas da situação líder, o conceito líder. Você trouxe um exemplo muito bacana que é muito comum, como que as nossas emoções formam um padrão de comportamento. Então, você entender a personalidade humana através das emoções, como que elas realmente controlam e dominam o processo. E a gente percebe que nem todo mundo, nem todas as personalidades gostam dessa liderança. Porque liderança também envolve pressão, envolve telhado de vidro, envolve se indispor com pessoas. Quantas vezes, como líder, você não tem que tomar uma decisão que ela é antipática às pessoas? Então, isso é um cuidado que nem todo mundo quer viver isso. Então, não é o querer ser líder ou não. É o viver esse processo emocional. Essas dores, essas dificuldades, essas tensões criam muitas vezes realmente processos extremamente desgastantes. Tem muita gente indo para médico para isso, tendo problema sério de saúde por causa desse tipo de pressão. Já outras pessoas adoram isso, tem esse processo de uma forma muito natural. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que falou para mim assim, Alex, meu sonho sempre foi ser líder. Eu sempre invejava os líderes, eu sempre tive uma ambição de crescer e eu percebi que para crescer na vida eu precisava realmente ser líder. E aí eu batalhei muito para ser um líder, para ser um gestor, para ter um cargo de liderança.
Mas eu não estava preparado emocionalmente para isso, porque quando eu assumi a liderança, a primeira coisa que eu tive que fazer foi demitir meu melhor amigo. Foi uma pessoa que estava próxima, que começou comigo, mas eu recebi uma ordem de cima dizendo, essa pessoa precisa ser desligada, ela não está performando. E aquilo foi traumático para mim. A pessoa realmente, ela quase foi ela foi baixar em hospital, porque para ela tomar aquela decisão era muito difícil. Então nem sempre as pessoas querem e gostam desse tipo de tensão que a liderança traz, porque ela traz uma responsabilidade. Tem uma frase muito bacana do Homem-Aranha, é uma frase clássica, que ela fala o seguinte, por trás de um grande poder, também vem uma grande responsabilidade. E exercer liderança é um poder, é uma forma de poder muito grande, né? Ter seguidores, liderar pessoas é um poder. Só que também existe responsabilidade, existe bônus e existe ônus para tudo. E nem todo mundo está preparado para esse ônus da liderança. Então, numa situação dessa, a probabilidade, por exemplo, de se analisar um perfil, quando eu faço um trabalho, muitas vezes, de perfil, de análise de pessoas numa empresa, dos gestores e da equipe, quem são os possíveis líderes, isso é muito comum olhar a personalidade. Nem todo mundo faz dessa forma. Vai olhar performance. E é muito comum a gente errar muito nisso. Porque você trabalha, muitas vezes, a pessoa com grande competência, ela é uma pessoa que entrega bastante, só que ela não tem poder de liderança. E aí você promove, por ela ser muito boa e muito competente no que faz, você promove para que ela seja um líder, para que ela seja um supervisor, um coordenador, etc. Só que aí você perde um ótimo executor, um grande profissional e recebe um péssimo líder na sua equipe. Para ele ser um bom líder, ele tem que ter um cinto de Batman. Existe o que a gente vai chamar de líder situacional. Nem todo líder trabalha bem em determinados ambientes. Então imagine um ambiente extremamente tenso, competitivo e de muita pressão. Tem personalidades, e aí com esses processos emocionais, que tem muita dificuldade de lidar com pressão. Já outros adoram pressão. E aí você vai para uma outra situação que o processo é mais lento, é mais calmo, é mais harmônico um pouco. Requer mais planejamento, requer mais tempo. Para aquelas pessoas que gostam de pressão, aquele ambiente vai ser péssimo. Para o outro, que bom, estou em casa. Então é muito importante entender essa dinâmica da equipe, da empresa, pede um comportamento diferente. Então eu brinco muito que o líder, para ele ser um bom líder, ele tem que ter um cinto de Batman, não só de ferramentas, mas também de máscaras, literalmente. Como que eu devo me comportar naquele ambiente com aquela equipe? Tem equipe que só funciona no grito, só funciona com pressão e com grito, muitas vezes até com uma certa rigidez. Fala o famoso grosso, né? O bruto. Já outras pessoas, outras equipes funcionam com inteligência, com conversa, com habilidade de discussão. Se o líder não sabe ser flexível para entender a dinâmica das equipes, ele será apenas um líder de um jeito só. E aí ele pode ser muito bem para aquela equipe e péssimo para outra. E nem sempre a gente pode trabalhar com a mesma equipe, né? Mas líder de projeto, hoje nas grandes empresas e no dia a dia nosso, a gente lida com projetos, a gente lida muitas vezes com equipes diferentes. Uma hora eu estou numa equipe, num projeto, daqui a pouco eu já estou em outra equipe, e as pessoas dessas equipes mudam. E eu também, como líder, preciso me flexibilizar. Então, um tema muito importante é mostrar essa flexibilidade. O líder precisa ser flexível na sua personalidade, para que ele se adeque também um pouco à personalidade da empresa e da equipe dele. Exercer liderança é exercer poder. Como influenciar pessoas que eu não tenho um poder de mando sobre elas, né? E esse é um caso muito clássico, que seria o que a gente vai chamar aí de gerência, né? De cross, né? São os pares. Ou seja, eu preciso dessa pessoa, preciso que ele faça alguma coisa ou que ele se engaje em algum projeto, mas eu não tenho nenhum poder hierárquico sobre ele. Muitas vezes é a pessoa que está no mesmo nível hierárquico que eu. E aí vem um poder muito grande da liderança também. Primeiro, como a gente falou, liderança é poder. E toda vez que eu vejo nas empresas, né, gerências, supervisões, ou seja, cargos, né, do mesmo nível hierárquico, é uma luta de poder. Exercer liderança é exercer poder. E aí eu percebo que as pessoas querem exercer poder sobre outras. Porque já tem isso aparentemente tranquilo ou tácito, e muitas vezes explícito, com a sua equipe para baixo. Eu tenho poder sobre você, e eu mando, eu comando, etc.
o chefe, né, que é totalmente diferente de ser líder. Já com o par, eu não tenho esse poder de mando. E aí falta a habilidade a esses líderes de saber convencer, de saber atrair, de saber influenciar, de engajar o outro na minha causa, porque não é a minha causa, é a causa da empresa, é em prol de um bem comum que é a empresa. Pessoas mais emocionais, pessoas mais instintivas, pessoas mais analíticas. A autogestão, cada vez que você vai subindo, existe um conceito até de um livro muito bacana, chama Pipeline da Liderança. E ele fala muito de etapas, né, de fases, né, de pipes, de canos ali, né, cada vez que você vai assumindo um tipo de liderança, requer também habilidades e competências diferentes. A autogestão, além de todo um pensamento estratégico, além de todo um poder de análise e de decisão, requer uma habilidade absurda que a maioria dos líderes não tem, entender de gente. Porque esse líder ele tem um poder muito grande, porque ele imagina que ele é o topo da pirâmide, um diretor, um presidente, o dono de uma empresa. Ele precisa entender de gente, porque uma decisão errada, mesmo que técnica, mesmo que aparentemente assertiva em relação a uma empresa ou a um número, ele tem impacto nas pessoas. Então ele precisa entender de gente. Com quem que eu estou lidando? Um tem um ego mais inflado, o outro tem um ego menor. Com esse aqui eu tenho que subir o ego, de cá eu tenho que baixar a bolinha. Pessoas mais emocionais, pessoas mais instintivas, pessoas mais analíticas. O analítico eu tenho que estar dado, argumento, fato. O instintivo tem que ser prático, objetivo, tem que ter energia e força. O emocional tem que ter relacionamento, gostar. Hoje é muito comum nas empresas a gente ver a questão de propósito. Então esse líder de cima, ele precisa entender disso. Que eu preciso trabalhar propósito, amor, sentimento na minha equipe. Eu preciso ter poder de análise, de síntese, de dados e fatos, mas eu preciso ter ação, eu preciso ter comando, eu preciso ter atitude. Então esse líder tem que ser cada vez mais completo. Ele não pode ser um líder de uma banda só, vamos dizer assim, que só toque um instrumento, ou que só toque um tipo de música. Ele precisa saber tocar tudo. Para as pessoas se sentirem inseridas nesse contexto, para que ele fale a linguagem, para que as pessoas se vejam pertencendo àquela liderança ou àquela empresa. Isso é muito importante no processo de liderança. Saber distinguir quem é quem, para saber ter um bom comando com pessoas distintas, de formas distintas também. Porque o ser humano, quando ele perde um conceito de liderança, vira bagunça. Porque é um processo instintivo do ser humano. Nós temos 3 instintos básicos, qualquer animal tem. De uma ameba a nós, seres humanos, cheios de intelecto. Nós temos 3 grandes instintos, que é o de autopreservação, se garantir, alimentação, proteção, segurança, etc. Nós temos um instinto social, que é o de pertencimento, que é de grupo, que é de funcionamento desse todo, do meio, e um instinto sexual, que é o de preservação de espécie, que é de aprofundar a relação, que é do ter mais relação com uma pessoa do que com outra. E aí o instinto social, que é esse que promove a sociedade como um todo, a natureza como um todo, ela tem hierarquia, ela tem regras, ela tem líder, ela tem quem comanda, quem segue, e aprendemos desde cedo, ainda quando o nosso cérebro não tem tanta informação, ainda de forma muito primitiva, nós temos aí um computador vazio, vamos imaginar aí do 0 aos 7 anos, nós precisamos seguir regras. Existe um pai, existe uma mãe, existe um avô, eu vou para a escolinha, tem regra, tem o professor, tem quem manda. Então toda a nossa infância foi obedecendo líderes, obedecendo quem está à frente, entendendo de que alguém assume responsabilidades para com a gente. E isso vai virando o quê? Um instinto, ou de querer liderar, ou de entender de que eu preciso seguir o bando, de que eu preciso seguir o grupo. Então, essa necessidade é importante, porque o ser humano, quando ele perde um conceito de liderança, vira bagunça. Porque aí os desejos, os instintos de autopreservação, de me garantir, sempre vão falar mais alto. Ele é o primeiro na hierarquia. Autopreservação social e sexual. Então, esse autopreservação, que é o me garantir, né? No Nordeste o pessoal brinca muito assim, que gosta tudo com farinha, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, na hora da escassez, eu vou me garantir. Sempre o ser humano vai se garantir. Você está com fome, está com necessidade, você vai buscar o seu primeiro. Então, se não tem um líder olhando para esse todo, olhando para o bem comum,
e determinando muitas vezes como é que esse negócio deve funcionar, as pessoas vão querer o quê? Para ela. E aí, lógico que o meu interesse pode ser distoante do seu, pode ser conflitante com o seu, com o dela, com o do outro, com o do outro. O que eu tenho que fazer com isso? Ter uma capacidade de alinhar interesses, alinhar necessidades para um bem comum. Por isso a ideia do líder ter visão, o líder saber propósito, o líder saber inspirar pessoas. Porque aí eu abro um pouco mão da minha necessidade pessoal em detrimento do grupo. Aí eu me torno um líder melhor, quando eu entendo que pessoas têm instintos. Instinto é mais forte do que emoção e é mais forte que a sua razão. E as pessoas têm caráteres duvidosos, têm éticas duvidosas. Aí nós vamos falar de algo que está separado da personalidade, que é a questão da intenção, do caráter, né? da questão mais ética das coisas. E as pessoas têm caráteres duvidosos, têm éticas duvidosas, cada um com seus propósitos. Todo mundo, eu nunca vi ninguém mal que ache que está fazendo mal, ele acha que está fazendo bem, eu acho que ele tem um porquê de fazer aquilo. Então, a intenção por trás do processo liderança é que precisa ser julgada, a liderança não. Hitler era um ótimo líder, um líder maravilhoso. E o líder teve o quê? Resultados. Ele conseguiu ter resultado, ele conseguiu ter seguidor, ele bateu meta. Bacana. Mas com qual intenção por trás? De fazer uma coisa muito, muito danosa. O que ele fez foi abominável do ponto de vista de ser humano, de sociedade. Mas tinha a competência do líder, sim. E o líder precisa ter, por isso que hoje, cada vez mais, e aí trazer para o lado emocional, por isso a importância de inteligência emocional. Eu preciso ter bons propósitos, eu preciso ter amor ao que eu faço, eu preciso ter algo de pensar no bem, de fazer com amor. Não é algo de mimimi, de utópico, mas eu acho que a liderança precisa olhar para o ser humano com um olhar mais humano, mais amoroso. Eu estou fazendo bem para as pessoas, eu estou machucando pessoas, eu estou ofendendo pessoas, estou agredindo. Nossa sociedade hoje está cada dia mais agressiva, por um emocional afetado, abalado, não importa. Quando você vai olhar para os dois lados estão certos. Os dois lados são bons, os dois lados são puros, os dois lados têm um amor por aquilo muito grande, têm uma certeza de que aquilo que ele está fazendo é por bem. Bem para quem? E aí vem uma dificuldade muito grande da sociedade que a gente está vivendo hoje de ter um olhar para o próximo. Nós tivemos aí um grande pensador, um grande guru, um grande líder, que há 2000 anos atrás ensinou coisas muito valiosas para a gente. E a coisa mais valiosa que ele ensinou foi: olha para o próximo. Trate o próximo como a si mesmo. Porque você não vai bater no próximo, agredir o próximo, xingar o próximo. Você não quer que façam isso com você. E essa dificuldade do ser humano atual, né, por justamente estar vivendo esse turbilhão emocional e por falta de inteligência emocional, está vivendo tudo isso. Então as pessoas estão agredindo as outras, as pessoas estão usando poder de liderança para fazer o mal. Por que está fazendo mal? Porque não está olhando o impacto do que está fazendo. Ponto nevrálgico aí, né, do que está acontecendo hoje no Brasil. A questão é justamente oposta, não é liderança. Liderança existe, tanto que os dois conseguem ter muita liderança, muito poder sobre pessoas, muito poder de atração e de formação de seguidores. Ponto, liderança. Show. A questão é a intenção por trás. A intenção não é agregar, a questão não é unir, é separar, é segregar, né? É distanciar, é fazer guerra, que é conflito. Todo o processo de guerra vem de opostos. Aí eu vou transcender, né? Vamos separar a nossa fala, talvez vamos filosofar aqui um pouquinho mais. Os opostos são ruins, as extremidades são ruins. O mundo foi feito para ter harmonia, para ter equilíbrio, não opostos. E aí quando você fala assim, eu tenho uma metáfora que eu uso, né? Eu gosto de usar esse conceito de metáfora. Se você fala assim, luz é bom, sol é bom, é vida. Poxa, se é tão bom, fica olhando para ele. O que vai acontecer? Você cega. O sol em excesso faz mal, queima a pele, faz câncer, estraga a sua vista. Por quê? Porque é excesso. Não é porque ele é ruim, é porque o excesso é que é ruim. E trevas?
É bom ou ruim? Ah, não, Alex, trevas é ruim. Trevas faz mal, trevas não presta. Mas trevas é muito boa quando ela nos ajuda a ficar mais alerta, mais temeroso, mais atento, mais preocupado, porque existe trevas. Então, qual é realmente o melhor caminho? É o da luz e da treva ou é do meio do caminho? Porque se luz em excesso faz mal, treva também em excesso faz mal. Então, o que eu preciso? De harmonia, de equilíbrio na minha vida, na sociedade, com as pessoas. E essa é a parte mais difícil. Uma direção única, né? Voltada para o bem comum. Se você pensar hoje que está existindo na política no Brasil, esses opostos, isso acontece nas corporações também. Vai para um comercial e vai para um financeiro para você ver. É guerra. O comercial fala, financeiro só fica segurando dinheiro, não solta, eu quero fazer verba de marketing, E o financeiro, esse cara só fica querendo promover, mas não entra dinheiro na empresa. É uma guerra. De quê? De interesses. E aí vem luta de poder. O financeiro tem um poder do financeiro, da grana, e o comercial tem um poder porque é ele que coloca o dinheiro na mão, ele que traz a venda. Então, corporativamente, essas lutas sempre existiram. Em casa também é a mesma coisa, marido, mulher, filhos, etc. Né? Existe ali umas lutinhas da família, etc. Na sociedade não é diferente, é um macrocosmos, né, desses ambientes. Então falta às vezes uma liderança mais harmonizadora, né, de quebrar esses polos agressivos que na verdade só olham para si, só olham para o próprio umbigo. Eu chutei a porta desse cara, botei o dedo na cara dele. Tem um caso que eu lembro bastante, né, de um profissional que uma vez entrou na mesa do diretor da empresa e ele entrou chutando a porta, literalmente, chutando a porta. E a porta escancarou e ele botou o dedo na cara do diretor e disse, olha, eu não aguento mais isso daqui, não está prestando, eu não vou trabalhar. Se você não me botar para fora agora, eu vou pedir demissão, vou largar tudo aqui, eu vou embora, me bote para fora. E apontou o dedo para o diretor. E aí vem a beleza de você ter inteligência emocional, de ter preparo para lidar com o ser humano, e não apenas para lidar com situação. O que esse diretor fez? A primeira coisa foi acolher, foi concordar, porque senão vai virar embate. Se eu disser, não, por quê? E aí vira embate. A pessoa está preparada para o embate. A primeira coisa que ele fez foi acolher. Ok, se você quer que eu te coloque para fora, eu te coloco. Então tá bom, você está fora. Agora senta aqui para eu entender um pouquinho por que você quer sair. E a pessoa foi desarmada com aquela postura acolhedora do líder. E ele sentou. Porque eu não estou conseguindo dar entrega, eu não consigo fazer as coisas, eu estou desanimado porque eu não estou conseguindo, e eu me sinto mal. Poxa, então eu estou vendo alguém preocupado porque ele não está bom. Então, peraí, por que você não está bom? Era uma empresa de análise de sistemas. Ele fala, mas eu não sei programar. Meus colegas sabem programar, eu não sei. E aí eu estou me incomodando, porque eu já tentei esse troço, eu não consigo entender muito bem de programação e eu não sou bom nisso. Qual era a emoção que estava sustentando aquela pessoa? A inveja. Ele estava se comparando demais com os colegas e se desqualificando em detrimento do que os outros conheciam mais de programação. E aí esse diretor conhecia de gente. E esse cara falou para ele, tá, ok, você é um péssimo programador, concordo. Só que nós estamos aqui numa empresa de gestão de projetos. Tem sistemas, tem treinamento, tem gestão, tem um monte de outras atividades. Quem é que faz as melhores ordens de serviço? É você. Quem é que tem as melhores pastas? É você. Seus projetos têm pastas, né, e a empresa trabalhava com qualidade, com ISO 9000. Sua pasta de cliente é a melhor de todos da empresa. Você é o mais organizado de todos. Eu nunca te vi chegar atrasado num projeto e sair mais cedo do que todo mundo. Você nunca me deu uma desculpa aqui para faltar ou para fazer bobagem. Você sempre, quando fez besteira, você me disse a verdade. Essas são qualidades que eu, diretor, valorizo. Então, na verdade, eu tenho duas propostas para te fazer. Uma é atender seu pedido, eu te coloco para fora agora. E a outra é te promover coordenador de equipe. E esse cara travou e falou assim, surreal, o que está acontecendo? E esse cara está me promovendo, porque o que ele estava vendo? Amor nesse cara. Ele estava vendo sentimento, ele estava vendo paixão pelo trabalho. E ele estava se sentindo mal porque ele não era capaz, ele não estava se sentindo capaz de ajudar a empresa. E aí, se esse diretor não tivesse inteligência emocional, o que ele faria? Colocaria para fora, ficaria pé da vida, ia se sentir ultrajado, quem é você para bater na minha porta, para botar o dedo na minha cara? Ia entrar no emocional também negativo e olha os opostos. Olha como ter opostos é ruim. Ele, o que ele fez? Deixou passar, ele agregou,
ele assentou e aí teve capacidade de ouvir. Quando ele teve capacidade de ouvir, ele entendeu. Quando a gente entende, a gente argumenta. E aí fica muito mais fácil chegar a entendimento quando eu ouço, entendo e contra-argumento. E esse cara foi promovido a coordenador de projeto, quando ele queria pedir demissão, quando ele queria ser posto para fora. Olha que diferença quando você tem uma liderança humana. Tem líderes que são péssimos. Primeiro, para eu dirigir um time, uma equipe, eu preciso de propósito, eu preciso de visão, eu preciso de missão. Aonde esse time quer chegar? Ponto. Isso é o que une todo mundo. Um propósito, uma missão, um valor, uma chegada, uma entrega maior. No meio do caminho existem as formas, os comos das coisas. E aí eu preciso lidar com essas divergências de personalidade, de jeitão de ser, para conduzir todos a um único propósito. Então, a primeira coisa é ter propósito, é ter direção. Num trabalho de liderança, a gente fala de liderança de alta performance com inteligência emocional. E o tema aí é alta performance. Então, existem 3 pilares para uma alta performance. A primeira é a qualidade da direção. É a meta, é o norte, é o propósito, é o sentido. Você chega na empresa e pergunta, qual é a direção? Não sei. Para onde seu líder quer te levar? Não sei. Quais são as metas da empresa? Não sei. Ou seja, como é que você quer que as pessoas atinjam o resultado se elas não sabem para onde está indo? Qualidade de direção. Segundo, a qualidade das relações, das interações entre as pessoas. E aí vem essa diferença do tratar todos igual, diferente, tratar as pessoas de forma individualizada. Eu trago uma qualidade de relacionamento, de interação, para que as pessoas saibam conviver no grupo, na equipe, na empresa. E depois a qualidade da renovação. O quanto que eu renovo, o quanto que eu modifico equipes e pessoas para realimentar esse grupo com novas pessoas, novas formas, tentando trabalhar gente que era de um jeito, porque às vezes você mexe numa pessoa na sua equipe e você envolve todo o grupo, você muda radicalmente. A gente vê muito isso em time de futebol. Quantas vezes o time não está indo bem, o técnico tira uma pessoa e coloca outra. Isso é qualidade de renovação. E essa renovação pode ser troca de pessoas, mas pode ser uma qualidade de renovação, por exemplo, de processo. Quantas empresas a gente vai que eu falo assim, não, mas sempre foi assim, há 10 anos é desse jeito. Tá, mas é horrível esse jeito. Me perdoe palavrão, mas é uma porcaria esse processo. Ah, mas sempre foi assim, quando eu cheguei aqui já era. Por que você não mudou? Ah, não, mas eu já... O que é isso? Como é que eu vou ter resultado num ambiente que é em constante mudança? Esse mundo corporativo vive em constante mudança. Nós, como seres humanos, vivemos em constante ambiente. O ambiente já mudou, o Brasil é outro hoje do que era 10, 15 anos atrás. Então, eu, como pessoa, preciso me renovar. Preciso, por isso que aí a importância de se treinar, de se qualificar. Quando a gente fala assim, faz um treinamento, eu tenho muito esse costume, né, de ouvir pessoas, de participar de coisas. E hoje eu ouvi muita crítica em relação a isso. Pô, mas você tem uma experiência, você tem um conhecimento sobre liderança e você vai assistir uma palestra sobre liderança? Você não já sabe, não? Até me questionam, me colocam até em xeque. E eu falo, se eu vou numa palestra e ouço tudo o que eu já sei, vai me garantir de que eu já sei. Eu vou me sentir bem. Mas se eu vou lá e ouço algo, aprendo algo novo, eu estou me renovando, eu estou me capacitando, eu estou melhorando a minha capacidade. Então, por que eu vou me privar de repente ouvir? Eu já ouvi críticas do tipo, você está ouvindo o faxineiro, você está ouvindo o cara que ele não é nada. Quem disse que ele não é nada? Porque ele pode ter uma visão totalmente diferente da minha. E de repente, entre aspas, numa visão aparentemente lá embaixo, ele pode estar vendo coisas que o cara que está lá em cima não está vendo. Então, ouça todo mundo, perceba todo mundo, se capacite e treine. Esses seriam os 3 grandes pilares de uma alta performance. Direção, qualidade da direção, qualidade da interação e qualidade da renovação.